Insanidade é você querer os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas de sempre. Hello? Esse teco tá gravando? Tá gravando, menino. Gente, oi, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Nunca na minha vida eu achei que eu ia falar um negócio desse. Mas eu li uma frase em que me fez decidir algumas coisas, decidi mudar algumas coisas, porque eu cansei de algumas coisas, então decidi tomar algumas ações para mudar a minha vida, porque a frase dizia: insanidade é você querer os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas de sempre. Foi Einstein que falou? Não sei, bota aqui, produção. Foi Einstein, né? Produção, eu mesmo. E pra mudar a vida, basta a gente querer. E eu quero mudar porque eu cansei de ter os mesmos resultados. Eu já faz um ano que eu me mudei, faz um ano que eu moro aqui na Europa, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, enfim, Brasil. E eu tô morando aqui em Portugal agora. Então, assim, faz um ano que minha vida mudou completamente, só que eu ainda tenho os mesmos resultados em algumas áreas da minha vida e que eu cansei. E eu realized, Ai, como é que é a palavra em português que eu esqueci? É porque eu sou teacher, vocês acreditam? Eu tomei conta, eu percebi que eu tenho os mesmos resultados em algumas áreas da minha vida porque eu ainda continuo fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, tendo os mesmos pensamentos limitantes. Eu não aguento mais... Eu não aguento mais pensar do mesmo jeito, então eu decidi, eu listei, eu tenho uma cola aqui, ó, de 7 coisas que eu listei e que eu não aguento mais agir da mesma forma e ter os mesmos resultados. Então, por isso, vou falar para vocês aqui o que vou fazer e documentar neste canal. Documentar aqui através de vídeos, porque fazer as mesmas coisas de sempre, os mesmos resultados de sempre. Então, assim, para mudar basta querer. É difícil? É difícil. Existe um momento certo? Não existe um momento certo. A minha vida de um ano pra cá só tá me mostrando que não existe momento certo. Não existe essa coisa de se sentir pronto, porque se estar pronta não é um sentimento. Você nunca vai sentir que você tá pronta, porque você não é sentimento, não é amor, não é saudade, não é tristeza, não é sentir pronto. Não, é estar pronto. Então, assim, eu estou pronta para viver o melhor ano da minha vida. Eu estou pronta para cumprir as sete decisões, os 7 itens dessa lista aqui que eu fiz agora em eu ia falar 2016, agora em 2026. A primeira, e tem um doguinho aqui embaixo, se vocês ouvirem uma bolinha fazendo ou umas patinhas, é o doguinho. Decidir para 2000... Eu tenho uma cola, porque eu divago muito, vou falando assim, sabe? Professora gosta de falar, professora, e eu gosto, além de falar demais, eu gosto de fazer umas piadinhas, trazer uns negócios delulu total. Então vamos lá, number one, decidir para 2025 parar de fazer só o que é seguro. Vamos contextualizar isso aí. O que é essa questão de ser seguro? Mais especificamente no âmbito financeiro. Não falando no ar de soberba, tá? No ar de, estou me gabando, não. Mas é que eu sou uma pessoa que eu sou muito positiva. Eu tenho muito potencial porque minha família, por parte de pai, foram sempre empresários no ramo da sucata. Enfim, gente, já trabalhei com sucata, vocês acreditam? Enfim, e aí eu tenho um pouco dessa noção de ser empresária, de ter empresa, de liderança, de comunicação, de visão de grandeza. Então, assim, trabalho numa empresa agora de limpeza aqui em Portugal no período da manhã e no período da tarde, fazendo o que é seguro, ou seja, tendo um trabalho que me dá um retorno financeiro seguro no final do mês. E por muito tempo eu só fiz aquilo que é seguro, eu não me arriscava muito, embora eu tenha
imigrado, embora eu faça algumas coisas fora do âmbito financeiro na minha vida que não são seguras, né? Eu me arrisco bastante em outras questões da minha vida. Na área financeira, eu faço o que é seguro. Porque já é questão, entendeu? Lá de trás, do que já aconteceu na minha vida, na vida da minha família. Então, eu inconscientemente só faço o que é seguro. E eu sou professora de língua inglesa. No Brasil, eu lecionava em escola regular. Ou seja, eu tinha um trabalho seguro, né? E assim que cheguei, falei, olha, vou dar aulas de língua inglesa, né, particular, para online, que agora com, né, computador e tal, as pessoas têm aulas online. E decidi, né, fazer dar aulas particulares. Porém, todavia, entretanto, sempre acontece alguma coisa que me faz, que me puxa a fazer, a trabalhar em outra área. Então, eu estava na Bélgica, mas trabalhava em outra área. Eu trabalhava no hotel por conta do inglês. Eu tive essa oportunidade de trabalhar num hotel, mas não é aquilo que enche os meus olhos, entendeu? Não é o meu propósito. Vocês não têm noção como eu fico feliz quando eu saio de uma aula. Ai, meus olhos brilham quando eu vejo meus alunos viajando, quando eu vejo que eu consegui botar na cabeça de um aluno aquele assunto do verbo to be que ele nunca conseguiu aprender na escola. Ai, aquilo, isso pra mim, e eu saio da aula assim, meu marido, ele olha pra mim e fala: "Meu Deus do céu, você tá com outro olho, você tá com outra energia, sabe? Porque eu gosto muito disso, eu gosto muito do que eu faço. E aí sempre fui atrás de fazer o que é seguro financeiramente e não atrás do meu propósito. Então cá estou, moro aqui em Portugal agora, trabalho na limpeza, na parte da manhã e na parte da tarde, e reservei, né, agora, a parte da noite, para atender alunos, atender as minhas turmas. Eu quero ter turmas de inglês, eu quero os meus alunos, eu quero de fato atender, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer das minhas aulas, eu quero fazer da minha profissão, porque eu sou formada em letras em inglês, a minha fonte de renda, 100% a minha fonte de renda. Eu quero fazer isso, é o meu propósito. Eu descobri que esse é o meu propósito. Mas eu tenho essa tendência a fazer o que é seguro. E vocês conseguem me entender, né? Porque a gente vai sempre atrás do que é seguro aos nossos olhos, né? E aí a primeira decisão é parar de fazer só o que é seguro financeiramente e seguir de fato aquilo que faz o meu coração bater, aquilo que faz os meus olhos brilharem. E, e eu sempre tive essa crença limitante, eu sempre penso que, enfim, vocês entenderam, né? Que todas as vezes que eu vou tentar só trabalhar com isso, só fazer isso, sempre aparece alguma coisa e eu preciso ir pro caminho seguro. Mas eu vou me arriscar. Não sei se vai dar. Olha como meu pensamento é limitante. Vai dar certo. Já deu certo. É próspero. Parou. Decidi. Pronto. Aí, tá vendo? Já coloquei em prática. Número 2. Decidi não me importar com julgamentos. Por muito tempo, desde a minha infância, eu sempre fui uma criança gordinha. Por muito tempo, eu achava que eu não me importava com as opiniões alheias. A respeito da minha aparência, a respeito, por exemplo, os meus pais, minha família tinha empresa de sucata, a gente trabalhava com sucata, latinha, a gente atendia catador de reciclável. E, e existe o julgamento, né? As pessoas julgavam muito, mas eu nunca liguei pra isso. Eu sempre não me importo, não me importo. Se tá falando, o problema é de vocês. Eu gosto do que eu faço, eu gosto muito de trabalhar quando eu trabalhava nessa área também. Não me importava do bullying que eu sofria na escola, porque eu sofria um bullying pra caramba. Ó, o Doguinho. Das pessoas falarem, olha o rolo compressor vindo aí. Compressor, eu tenho problema com essas palavras. Enfim, minha mãe fazia 2 xuxinhas assim no meu cabelo e as pessoas me chamavam de
de chiquinha obesa, sabe? Eram umas coisas assim que se eu fosse ligar, eu seria uma criança depressiva, eu, né, teria muitos. Mas não tem. Por muito tempo eu achei que eu não me importava com o julgamento alheio, mas eu tomei, eu realize, eu, como é que traduz, gente? Eu tomei conta, eu me toquei, sabe? Que apesar de achar que não me importo, não me importava com o julgamento alheio, eu sempre me importei com as opiniões e sempre fui guiada pelos outros. Por muito tempo na minha vida eu fui guiada, né, pelo meu pai. Eu sempre quis fazer as coisas pelo meu pai, guiada. Tudo que falavam pra mim, ele falava, ou a minha mãe falava. E eu sempre fui assim, essa pessoa que fui guiada pelos outros, mas não. E tinha a minha opinião, mas eu achava, deixava a minha opinião de lado porque achava que ela não era certa. Então eu seguia a opinião alheia. E muitas coisas na minha vida aconteceram para que eu pudesse perceber isso, que eu tenho a minha opinião, eu tenho o que eu acho certo, o que eu acho errado, e eu vou seguir aquilo que eu acho certo, entendeu? E eu decidi que. Ah, e outra coisa, apesar de eu achar que as pessoas que eu não ligo pro julgamento alheio, eu ligo muito. Então, assim, tem muitas coisas aqui na minha vida que as pessoas só vão descobrir agora vendo esse vídeo, que eu não demonstro, que eu não posto nas minhas redes sociais, por exemplo. Então, para que eu aparecesse e que eu apareça nas minhas redes sociais, bloqueei um monte de parente. Bloqueei um monte de pessoa que eu me sinto podada. Quando eu vou postar alguma coisa, eu acho que as pessoas vão julgar e aí eu não posto. E eu sei especificamente as pessoas que eu acho que vão me julgar. E aí eu bloqueei essas pessoas. Não quero. Vou fazer o que eu quero, entendeu? E não vou mais me importar com o julgamento, só que eu vou usar isso como uma ajuda. Então, bloquear essas pessoas vai me ajudar e está me ajudando a fazer com que eu continue sendo eu mesma. Entenderam? Mais ou menos. Mas acho que entenderam. E para que eu faça as minhas aulas, para que eu venda o meu trabalho, a gente sabe que a gente precisa estar ativo nas redes sociais. Então, assim, tomei isso como decisão para esse ano. Não me importar mais com os julgamentos alheios. Eu não me importar mais também em falar não para as pessoas. E esse é o número 3. Falar não. Porque cada não que eu falo para alguém é um sim que eu falo para mim. E por muito tempo, igual já falei para vocês, eu sempre fui essa pessoa people pleasing, a pessoa que quer sempre agradar o outro, a pessoa que quer sempre. A pessoa que não fala não, gente. Muito raro eu falar. Era, agora não é. Eu falar não. Ah, porque vai ter. Tá, vou. Thaís, você pode fazer? Posso. Aquilo me cansa, mas eu posso. Thaís, você não sei o que. Posso, vamos lá. Dá. Sim. Então, e se eu falar. E olha só, esse ano mesmo, eu tô gravando esse vídeo dia 19 de janeiro. E esse ano mesmo, quando eu fiz essas decisões aqui, eu falei assim: eu vou reservar o período da noite para eu lecionar. Meus alunos vão. Tem aluno aí no mundo, eles precisam aprender inglês, eles precisam do inglês para trabalhar, e eles vão ser meus alunos, eles já existem, e eu vou separar esse horário aqui para eles. E aí apareceu uma oportunidade de trabalho em outra área, nesse horário. E bem na hora que eu decidi, e eu falei não. Na hora que eu falei não, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: meu Deus, a pessoa vai ficar chateada comigo. A pessoa vai achar que eu tô negando, que eu tô esbanjando dinheiro, tô negando uma oportunidade de trabalho. A pessoa vai pensar em inúmeras coisas, vai me julgar de inúmeras maneiras. Foi o que eu pensei. Aí depois eu falei: gente, não. Eu falei não pra essa pessoa,
Porque eu falei um sim pra mim, falei um sim pro meu propósito e isso vai acontecer, já deu certo. E pronto. Um não para as pessoas e um sim para as minhas metas. Se eu não quiser fazer tal coisa, eu não vou fazer. E falar não sem me explicar. Eu não quero mais ter que me explicar. Gente, não preciso mais me explicar. Não moro mais com os meus pais, moro com meu marido, mas assim, a gente se entende, entendeu? Vocês entenderam esse negócio que eu tô falando, que eu não vou ficar me explicando pros outros, né? Vocês entenderam. Obrigada. Desculpa aí, que às vezes também. Número. Fechou o assunto, né? Falar não pras pessoas, sem me importar com o julgamento delas. E falar sim pra mim. Number 4. Healthy, saúde. Eu vou refazer. Eu vou refazer as pazes com a minha bariátrica. Sim, sou bariátrica. Com essa cara redonda de bolacha, sou bariátrica. Já tem uns 4, 5 anos que eu sou bariátrica. E eu operei, eu tinha. Bota aqui, produção. Não sei se eu vou conseguir. Vou editar meu próprio vídeo. Eu pesava 160 quilos. O meu máximo de peso mínimo, meu peso mínimo foi 100 quilos. Mas por conta de acontecimentos da vida, olha, um monte de coisa acontecendo. E meu médico, minha equipe médica falava assim: Thaísa, não volta a beber, não beba. Porque, né, vocês sabem que bariátrico ou vai beber, vai ter qualquer outro vício, né? Porque a gente não consegue comer, então desconta em outra coisa. E aí dá pra você brincar pra lá, cara? A gente desconta em outras coisas e eu descontava, e até o final de 2025 eu descontava na bebida. E aí cheguei aos 100 quilos, fazendo atividade física, fazendo a minha dieta, comendo certinho, pipipi, pororó. Quando eu voltei a beber, eu tive um reganho de 20 quilos. Então eu fui pra 120 quilos. E aí eu falei, calma lá, minha querida, você não abriu bucho à toa, não, tá maluca? Aí eu consegui enxugar 10 quilos, fui para 110 e depois tive mais um reganho de 4, 5 quilos, que é o peso que eu tô hoje. Eu estou hoje com 114,5 kg. Só que eu sou alta, eu tenho 1,72 de altura. Enfim, os meus exames estão ok, graças a Deus, mas não pretendo também chegar na meta médica, que a meta médica é de mais ou menos 70 quilos. Eu não acho, não sei se é o que eu quero chegar, mas eu quero fazer as pazes com a bariátrica porque foi um processo difícil e é uma questão mesmo de saúde. Eu não consigo. A gente mora no primeiro andar. Subir o primeiro andar, e aqui não tem elevador. Subir esse andar aqui, minha filha, já é um saco. Às vezes aqui em Portugal pra sair, nossa, é umas ladeiras e eu fico mortinha só de andar. Então, assim, refazer as pazes com a bariátrica não é tanto uma questão estética, mas uma questão de saúde mesmo, entende? Então, a quarta meta é refazer as pazes com a bariátrica. E aí, por isso estou documentando aqui, entendeu? Deixando documentado no YouTube. Eu vou refazer as pazes com a bariátrica. Daí todos os dias agora eu tenho minha bicicletinha aqui, ó. Porque eu tô no escritório, tô no quarto barra closet barra escritório barra onde eu faço minha atividade física, que é a bicicletinha. E aí a minha amiga bicicletinha eu faço todos os dias 1 hora. No meu ritmo também. Vocês não querem que eu fique loucona, não? E maratonando, e erguendo pneu. Vou fazer o que dá pra ser feito no meu tempo. Número 5. Olha lá. Ser antes de me tornar. É irônico, mas, de acordo com o que eu tenho lido, e tá na Bíblia também, né, minha filha? A palavra tem poder. E eu só penso
nessas coisas, mas eu não declaro, eu não falo. Então, a partir do momento que eu começar a declarar e a falar, eu vou ser antes de me tornar, mas na verdade eu já sou, né? E eu não vivo 100% das minhas aulas, 100% da minha formação, mas eu sou uma professora. Então, assim, eu sou uma professora bem-sucedida. Eu sou uma professora que vivo do meu trabalho. Então, assim, ser antes de me tornar. Eu já sou uma professora, mas eu sou uma professora que vive exclusivamente 100% dos meus ganhos das minhas aulas, do meu trabalho, daquilo que eu gosto de fazer. Entende a diferença entre ser e se tornar? Eu já sou, mas eu ainda não vivo 100% disso. Então, sou uma pessoa, uma professora bem-sucedida. E, e agora também sou youtuber. Meu primeiro vídeo aqui no YouTube, sou youtuber. Tá bom pra você? Número 5. Número 6, financeiro. Olha esse aqui. Ai, vou até Ai, desculpa, filho. Esse ano aqui eu vou até me arrumar. Eu definitivamente vou mudar. As pessoas não estão te vendo, tá bom? As pessoas não estão te vendo. Não é só hora de aparecer, tá bom? Que daqui uns dias você aparece. Financeiro. Esse ano eu definitivamente vou mudar a minha vida, a minha realidade, a nossa realidade financeira, aos poucos, com metas possíveis e pequenas mudanças de mentalidade, porque eu vivo muito, olha só, eu vivo muito nos pensamentos de escassez. Porque essa pessoa que só procura aquilo que é seguro, ela tá num pensamento limitante de escassez. Então, assim, eu tenho muitos pensamentos limitantes quanto ao dinheiro. E isso eu definitivamente vou mudar esse ano. Definitivamente vou mudar esse ano. Então, tenho estudado bastante, tenho visto várias aulas sobre mudança financeira, enfim. E aos poucos. Vou guardar dinheiro aos poucos. Tem uma coisa muito chata que eu faço, que é, quando eu vou no mercado, eu não trago só aquilo que é o que eu preciso trazer. Por exemplo, preciso comprar ovo, manteiga e alho. Aí eu vou no mercado, eu trago ovo, manteiga, alho, arroz, isso e aquilo, chocolate, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, coisas que eu nem preciso. Então, assim, já fiz um acordo com meu marido e agora é ele que vai ao mercado e vai trazer só as coisas da lista. Porque eu tenho dificuldade em fazer isso. Então, a gente vai fazer e vai consertar essas coisas da maneira que der. Então, isso que vamos fazer. E decidi também fazer renda extra. E a renda extra é o YouTube. Pois é, no meu canal no YouTube, ele vai monetizar. Eu já declaro aqui que vai ser um canal monetizado. Eu vou trazer vários insights sobre a minha vida, né? Sobre a minha. Não sobre a minha rotina, porque eu não sei muito bem gravar sobre minha rotina. Mas faz um ano que eu estou aqui na Europa. Eu moro atualmente aqui em Portugal, então eu tenho muitas coisas para compartilhar e coloquem aqui se vocês também estão cansados de viver nessa mesma realidade financeira e se vocês têm alguma meta, algum hack, alguma dica para que eu possa também usar na minha vida para mudar a nossa questão financeira. E o número 7 é usar menos as redes sociais. Só que usar as redes sociais. Caraca, o cara. Usar as redes sociais como dopamina barata, dopamina rápida, né? Ano passado eu li o livro Nação Dopamina. E, e eu quero parar de consumir essa dopamina barata. Quero muito parar, porque além de não estar me fazendo bem, porque eu comparo muito a minha vida com de outras pessoas, e isso não é saudável em lugar nenhum, em hipótese alguma, não é saudável.
Mas o mais importante, eu quero ter a minha própria. A minha própria. Ficou redundante isso? Eu quero ter a minha opinião. A minha opinião sobre os assuntos. Porque a gente, com o advento do teco-teco, do Reels, enfim, as pessoas sabem de um assunto, destrincham ele, resumem ele, né? E explicam nas redes sociais. E não. Eu quero ler sobre o assunto, eu quero estudar sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto e ter a minha própria opinião sobre isso. Porque a gente agora não procura mais, a gente não tem mais sede de conhecimento de fato, entendeu? De pegar um livro, de pegar um assunto, um artigo e ler. Enfim, e conhecimento é algo que ninguém tira de você. Ninguém, as pessoas podem roubar seu carro, seu celular, sua casa, mas o seu conhecimento ninguém tira. O seu conhecimento te eleva, o seu conhecimento te coloca em lugares inimagináveis. Da mesma forma que o inglês, que é o que eu tenho, eu consegui trabalhar em uma área que não é a área de limpeza, mas eu trabalhava num hotel lá em Bruxelas, na Bélgica, maravilhoso, num horário maravilhoso, um trabalho super tranquilo, mas que o primeiro requisito era o inglês e a querida tem o inglês. Então, assim, conhecimento, ninguém te tira. Aprenda, sempre queira aprender. E teve uma frase do Mahatma Gandhi, se eu não me engano, viva como se você fosse morrer amanhã e aprenda como se você fosse viver para sempre. Olha que frase, olha que puta frase. Viva, aproveite hoje como se você fosse morrer amanhã, só que aprenda, tenha conhecimento, a sabedoria de alguém que vai viver para sempre. Cara, isso é magnífico. Isso para mim é magnífico. E pronto, é isso. Deixo aqui as minhas decisões para 2026 e pronto, se esse vídeo e alguma parte fez sentido para você, se você se conecta com alguma das coisas que eu listei aqui, que eu decidi para 2026 que eu vou mudar, porque eu cansei. Cansei de falar assim para as pessoas. Eu cansei de fazer as mesmas coisas, de ter os mesmos resultados em certas áreas da minha vida. Eu cansei de só fazer aquilo que é seguro e não me arriscar em algumas áreas da minha vida, que outras, minha filha, pular de paraquedas eu tô indo amanhã. Agora, falar não pra alguém e me arriscar em algo que, olha, difícil, muito difícil. Então, decisões. Decisões que eu tomei para 2026. E nós estamos em 19 de janeiro. E é isso. Me conta aqui nos comentários. É assim que fecha um vídeo de YouTube, né? Me conta aqui nos comentários. E se vocês querem saber alguma coisa, mais alguma coisa? Se vocês tiverem mais alguma curiosidade sobre a minha vida aqui em Portugal, sobre como foi meu processo de vinda pra cá, a loucura que foi, como é que funcionam as minhas aulas, que vocês não fazem ideia do como eu sou apaixonada em lecionar a língua inglesa e vou trazer vídeos sobre isso. E eu vou ali dar uma volta com o doguinho, porque ele tá aqui insano. Vem cá. E ele chama Zói. Vem cá, agora é a sua vez de vir aqui falar com as pessoas. Ele chama Zói porque ele é vesgo. Olha lá, olha lá. Dá pra ver que ele... Ai, gente, tchau. Bye.